Olá, pessoas! Vamos para mais uma aula, tá? Antes de qualquer coisa, procure um lugar calmo, um lugar silencioso, para vocês conseguirem se concentrar melhor. Peguem logo o material didático de vocês, tá? Ou seja, o livro de vocês e o caderno, para vocês conseguirem fazer as anotações, tá bom? A aula de português de hoje, gente, é sobre a estrutura das palavras e o processo de formação dessas palavras, tá bom? Vamos lá. Antes de qualquer coisa, a gente tem que entender que uma palavra ela é formada por partes menores. E a gente pode chamar essas partes menores de morfemas, tá bom? Vocês viram que a gente tem as letras, né? As letras vão formar sílabas que vão formar palavras. Isso aí a gente já sabe. Mas a gente pode dividir a palavra em si em pedaços, tá? Que é o que eu vou chamar de morfema. Um desses pedaços é o radical. O radical, ele é o núcleo da minha palavra, ou seja, ele é o elemento que ele vai ter em comum com outras palavras de mesma família. Por exemplo, quando eu falo terra, terreno, terrinha, enterrar, vocês percebem que são palavras que elas parecem, não é? Elas se parecem. Elas fazem parte da mesma família ali. E aqui eu tenho destacado até onde elas têm em comum, né? O que é que elas têm em comum, ou seja, o que é que não está mudando. Essa parte que não está mudando, eu vou chamar de radical, tá bom? E eu também tenho um tema. O que seria o tema? O tema é esse radical, que a gente viu, mais a vogal temática. O que seria a vogal temática? Vogal temática é a vogal que ela vai se juntar ao radical, né? Para receber novos elementos depois dele. Então, por exemplo, como eu tenho a palavra terrinha, por exemplo, eu tenho ali o radical, né? Ter, no caso, e eu quero juntar, por exemplo, esse nha, né? Para dar uma ideia de diminutivo, né? Ah, terrinha, né? Que seria uma terra pequena, enfim. Só que eu não posso fazer isso sem colocar uma vogal ali. Aqui no caso eu coloquei a vogal I, não é? E ficou terrinha, não é? Agora aqui, ó, terreno. Eu coloquei a vogal E, terreno. E no terra é um A, vogal A. Então percebam que a vogal pode mudar, mas é importante ter essa vogal, porque é o que a gente já tinha trabalhado, né? Toda sílaba precisa ter uma vogal, senão a gente não consegue pronunciar. Então esse é o papel da vogal temática. Quando for necessário, né, ela vai se juntar ali com o radical para a gente conseguir formar a palavra, tá bom? Tudo bem? E de maneira geral, a gente pode dividir em vogal temática verbal, né? Que é em relação aos verbos, e as nominais, tá bom? Que geralmente é quando a gente coloca o A, o E, o O, que a gente viu, tá? Enfim, algumas observações. A gente tem palavras derivadas, que é uma palavra que ela vai derivar de uma palavra original, e eu tenho palavras compostas, que é quando eu vou pegar duas palavras e vou juntar, tá bom? Ou seja, a palavra composta ela vai ter mais de um radical, tá? A gente vai ver isso melhor. E eu também tenho palavras cognatas. O que seriam palavras cognatas? São palavras que fazem parte da mesma família. Né? Então, por exemplo, cansado, cansaço, canseira, elas estão ali na mesma família, tá bom? Então, são palavras cognatas. Além desses morfemas básicos que a gente já tinha visto, a gente vai ver agora os morfemas derivacionais. Como o nome está falando, derivacionais. Eles vão demonstrar, né, que uma palavra está derivando da outra. Que seria? Seria afixos, que são palavras que são anexadas em outras palavras e assim vão formar novas palavras, tá? Então, por exemplo, eu tenho os prefixos e os sufixos. Prefixos é quando essas palavrinhas, né, são colocadas antes do radical, como por exemplo, desleal. O des eu coloquei antes, tá? E sufixos é quando é colocado depois. Então, por exemplo, legalmente. Esse mente tá vindo depois, tá bom? Eu tenho os morfemas flexionais também. O que seria flexão? Flexão, para a gramática, claro, né? É quando eu tenho uma mudança de uma palavra para se encaixar em alguma coisa, tá bom? Esses morfemas que vão fazer isso, a gente vai chamar de desinências, tá? A gente tem as verbais e as nominais. Só que as verbais a gente não vai estudar agora, tá bom? Só quando a gente estudar verbo. Então, vamos focar nas nominais. O que seria isso? São desinências que vão indicar para mim o gênero, né? Ou seja, vai dizer se é feminino ou masculino, e vai dizer o número, ou seja, se é singular ou plural. Então, por exemplo, eu falo aluna.
Quando eu falo aluna, eu consigo identificar que é uma palavra que está no feminino e no singular, não é? Por quê? Porque no final só tem o quê? Tem um A, aluna. Esse A tá me indicando que é feminino. Se eu falasse aluno, estaria indicando que é masculino, né? E se eu colocasse alunos, se eu colocasse esse S, ia indicar que é plural, ou seja, que tem mais de um, tá bom? Mas, claro, nem todas as palavras vão permitir essa mudança. Então, por exemplo, se eu falar mesa, não existe meso. Não existe carro, só existe carro, não é? Ou seja, nem todas as palavras eu posso fazer essa mudança do feminino para o masculino. Do mesmo modo, tem palavras que eu não posso fazer essa mudança para o plural e para o singular. Por exemplo, ônibus. Se eu falar um ônibus, dois ônibus, perceba que a palavra não mudou. Porque como a palavra já termina com S, eu não posso acrescentar outro S, não. Então, ela não vai mudar, tá bom? Aqui um exercício, né, pra gente conseguir aplicar o conhecimento aqui. Assinale a opção em que nem todas as palavras são de um mesmo radical, tá? Então, a gente tem aqui os itens, né, com um grupo de palavras, e a gente vai procurar o item em que tem pelo menos uma palavra que ela não tá fazendo parte desse grupo, tá bom? Então, quando a gente avalia um por um, a gente percebe que é o item B, tá? Por que é o item B? Porque esse item B, ele tem a palavra alumiar. E aqui a gente tem luz, luzeiro e alumiar. A gente percebe que luzeiro e luz tem relação, não é? Tem o mesmo radical. Inclusive, são palavras cognatas, né? A mesma família. Agora, alumiar não tem esse radical. Não. O radical aqui é o quê? O L, o M? Não, né? É um pouquinho diferente. Então, já é outro radical. Agora, nos outros itens, todos eles vão ter palavras da mesma família. Então, noite, anoitecer, noitada é a mesma família, né? As palavras cognatas. Incrível, crente e crer. Festa, festeiro, festejar riqueza, ricaço e enriquecer, não é? São fazendo parte ali da mesma ideia, né? São palavras cognatas, tá bom? Agora que a gente viu a estrutura das palavras, a gente vai ver o processo de formação dessas palavras, tá bom? Que, de maneira geral, é dois tipos de processos: derivação e composição. Eu até falei, né? Tem palavras derivadas e as palavras compostas. Palavras derivadas é quando eu peguei uma palavra, de uma palavra primitiva, tá? Peguei e transformei em outra. Como é que eu vou transformar ela em outra? Eu vou acrescentar afixos. Lembra que a gente viu que é afixo? Eu vou acrescentar um prefixo, ou seja, na frente, né? Derivação prefixal, ou um sufixo, derivação sufixal, ou eu vou fazer isso ao mesmo tempo, os dois, tá? Que é a derivação prefixal e sufixal, tá bom? Só que eu também tenho outro tipo de derivação, que é a minha derivação parassintética. O que seria a parassintética? É a mesma coisa da prefixal e sufixal. Vou acrescentar o prefixo e o sufixo. A única diferença é que nessa aqui eu não posso tirar esse prefixo ou só tirar o sufixo. Por quê? Porque senão eu não vou entender a palavra que ficou. Já na prefixal e sufixal, se eu tirar um dos dois, eu vou entender. Tá bom? Vamos visualizar isso com o exercício mais pra frente, tá? A gente tem aqui a composição. Composição é um processo de formação que eu vou pegar duas palavras, né? E vou juntar, tá bom? Quando eu fizer isso, a gente pode fazer de duas formas, na verdade, né? Por justaposição ou por aglutinação. O nome já tá falando tudo. Justaposição é quando eu só colocar uma do lado da outra, tá bom? Por exemplo, catavento, por exemplo, né? É uma palavra, eu peguei outra, só juntei. Agora, aglutinação não. Quando eu pegar essas duas palavras e juntar, elas sofrerão ali uma alteração, tá bom? Alguma letra vai sumir, enfim, né? Então, vamos ver através do exercício, tá? Para a gente identificar justamente o processo de formação nessas palavras aqui, tá? Então, eu vou colocar só a resposta para a gente conseguir acompanhar melhor. A palavra infeliz, a gente percebe que ela é formada, né, pela palavra feliz, e eu acrescentei ali o termo in, que é um prefixo, não é? Ou seja, a derivação prefixal. Do mesmo modo, eu tenho felizmente. Esse mente eu acrescentei depois, ou seja, derivação sufixal. Eu também tenho infelizmente. Esse infelizmente eu acrescentei
os dois, né? O prefixo e o sufixo. Mas se eu tirar esse in, a palavra que fica faz sentido? Felizmente? Faz, existe essa palavra. Ok. E se eu tirar só o sufixo? Fica infeliz. Existe essa palavra? Existe. Ok. Agora vamos para o item abaixo. Entardecer. A gente consegue identificar a palavra primitiva, né? Que é tarde. E eu acrescentei o prefixo em e o sufixo ser. Só que percebam, se eu tirar o sufixo, vai ficar o quê? Vai ficar em tarde. Faz sentido? Não, né? Não existe essa palavra. Do mesmo modo, se eu tirar só o prefixo, fica tardecer. Existe essa palavra? Não existe. Se não existe, quer dizer que eu não posso ficar colocando, tirando. Não, tenho que deixar ali. Se eu tenho que deixar do jeito que tá, para poder fazer sentido, eu vou dizer que é uma derivação parassintética, tá bom? Ok? E o outro exemplo, né? Porta-aviões. Porta-aviões eu percebo nitidamente que são duas palavras que eu apenas coloquei uma do lado da outra, tá? Então, composição por justa posição. E o outro item, eu tenho planalto. Planalto é uma composição porque tem duas palavras que eu consigo identificar. A palavra plano e a palavra alto. Só que quando eu juntei, esse ozinho aqui sumiu, não é? E virou planalto. Ou seja, se sumiu alguma coisa, vou dizer que é por aglutinação, tá bom? Enfim, gente, espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem rever essa e outras aulas no canal da escola. Acesse também o site da escola para vocês terem acesso a todo o conteúdo e algumas informações adicionais. E também acompanhar a agenda digital de vocês, tá? E é isso, até a próxima aula.